Irmãos, vocês já beberam água de poço já? Só quem tem acima de 50, acho que bebeu aqui, né? Ele é bom. Eu lembro que eu bebi também quando eu tinha meus 4, 5 anos. Aí depois taparam o poço, já tinha água encanada, mas era água boa. Vamos abrir a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 21. Isso. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos aqui do 21, depois no capítulo 26, e a gente inicia a palavra. Tá? Aqui a partir do versículo 25. Gênesis 21, versículo 25, diz assim: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Aqui no versículo 30, e disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Vamos lá no capítulo 26, algumas páginas para frente. Aqui está falando da passagem com Abraão. Isaac também tem uma passagem parecida com Abraão. Aqui a partir do versículo 14, que diz assim: E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aqui a partir do versículo 19. Ou 18. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Rebote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Para a gente finalizar, lá em João 4,14, aí a gente lê todos juntos, tá? Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Finalizo aqui, tá? Papai do céu, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Santíssimo Deus, continua falando com a gente, que nós precisamos de Ti. Estamos aqui, Pai, para beber da Tua água, dessa fonte, ó Deus, que jorra para a vida eterna. Que essa água, Pai, venha nos purificar, venha abrir nossa mente, porque o Senhor é maravilhoso. Fale conosco através da mensagem, abra os nossos ouvidos, nossos corações, para entendermos, compreendermos e fazermos assim, ó Pai, a Tua vontade. Ó Deus amado, abençoe cada um que está aqui dentro,
desde o mais criancinha e até o mais idoso. Enche-nos, ó Deus, da tua palavra e que o teu Espírito Santo se mova, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, para que a glória, Pai, seja e é toda para ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Voltando lá para o Gênesis 21. Letícia, você tem aquelas fotos? Eu enviei 4 fotinhos dela de... Aí, ó. Esse era um poço mais ou menos que existia na época de Abraão, de Isaac. Pode passar outro, né? Esse também era outro tipo de poço. Pode passar, Letícia. Aí também, com balde. Tinha uns que jogavam assim aquele, né, aquele negócio. Uns jogavam só com a mão, depois puxava. Depois foi avançando e tinha aquele apoio que rodava e ia facilitando, né? Acho que tem mais um, né, Letícia, ou não? Aí tem outro poço também. Então, tinha alguns modelos aí que... E naquela época não existia a Sabesp, né? Igual a gente bebe água em qualquer lugar. Então, quem tinha um poço antigamente, e a quantidade de uma família que tinha bastante poço, ela tinha uma condição melhor que a outra, né? Então, os poços, né, falavam um pouquinho até da questão social das famílias. E o poço, eu fiquei pensando aqui, mas por que o Abraão ele fazia tanta questão desses poços, né? A água, ela era fundamental. Nesses tempos que era mais difícil, como eu disse, não tinha Sabesp, não tinha encanação, então os rios eram longe, então os poços acabavam sendo muito importante para as famílias, por questão de sobrevivência, por questão de manter a família, questão de higiene, manter os animais, ou seja, a água era super fundamental para a sobrevivência ali da família. E Abraão, como ele já estava uma pessoa bem, ele já era praticamente rico, tinha muitos bens, tinha servos, tinha os animais, então para ele era muito importante um poço. E sem esse poço ele ia perder muitas coisas, ia perder animais, né? As pessoas iam se afastar, os servos que nem iam ter salário para pagar. Ou seja, então o poço para Abraão era fundamental, era importante. Por isso que ele fez essa questão de ter um poço ali, até por sobrevivência. E que nem aqui diz do 25, Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e nem também tu me fizeste saber, nem ouvi, senão hoje. Então aqui ele estava conversando a questão de Sara, aquela questão que Sara... Abimeleque queria tomar, e aquela questão eles estavam discutindo. Aí depois que eles fizeram um juramento, aí Abraão lembrou essa questão do poço, né, que tentaram tomar o poço dele. Aí o Abimeleque, ele não sabia dessa questão. Ele falou, eu não sabia e também ninguém me mostrou, ninguém veio falar comigo. E eu achei muito importante isso, porque muitas vezes a gente tem posse de alguma coisa e as pessoas querem tomar, ou a gente perde, e porém a gente não tem esse hábito, não tem esse costume de levar diante de Deus e falar para Ele, Senhor, eu estou com algumas questões, e o Senhor precisa saber. E como Ele vai sabendo? Logicamente que Ele sabe, né? Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas é bom levar para Ele, falar, Senhor, eu estou tendo um problema. Senhor, eu estou com questões aqui conflituosas, eu preciso da sua ajuda. E nesse caso, para Abraão era importante, porque o poço para ele era importantíssimo, questão de vida ou morte, porque ele era rico, ele tinha seus bens, ele tinha a sua família para manter. E ali estava sendo entulhado, estava sendo tomado, estava querendo tomar dele. Tomar a família, tomar os animais. E ninguém sabia. Abraão foi levando ali, até que quando ele fez esse juramento, então ele trouxe à tona essa conversa, que queriam tomar o poço dele. E o Abimeleque, se soubesse, então, ele falou que ia tomar algumas providências. E Deus quer tomar algumas providências na nossa vida, desde que a gente leve para Ele as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas impotências.
Vamos levar para Deus, porque Ele sabendo, Ele vai dar a direção. Ele vai saber conduzir a nossa vida. Ele vai saber dirigir e vai te colocar numa fonte onde você realmente deseja estar. Então, aqui após esse juramento, né, então ali Abraão agradeceu, aí ele fez como de costume ele fazia, aí ele fez um altar, aí ele invocou o nome do Senhor, e ali ele permaneceu. Então esse poço, dali em diante, ele cavou outros poços, provavelmente como a família dele era grande, né, ele era grande na terra, então ele foi cavando outros poços, que lá no capítulo 26, quando Isaac vai retomar com esses poços, né, o Abraão até tinha colocado alguns nomes. Então aqui, a partir do versículo 26, né, e havia fome na terra além da primeira fome, que nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. Então, nessa fome que aconteceu, Isaac estava copiando um pouquinho Abraão, porém aqui ele deixou de copiar. Quando naquela primeira fome com Abraão foi e se refugiou lá no Egito. E teve todo aquele problema, toda aquela questão conflituosa, mas Deus era com ele. Aqui não, Isaac já acabou obedecendo e ficou ali em Gerar. Ou seja, eu vou suportar essa fome, eu vou estar aqui. E ali permaneceu Isaac. Só que Isaac, ele estava sendo abençoado muito por Deus. Então estava tendo conflito entre o povo dele e o povo de Abimeleque. Ou seja, e eles estavam ficando com medo. Porque Abimeleque e o príncipe do exército dele, que era Ficol, eles reconheciam Deus como um Deus poderoso e um Deus abençoador. Então eles respeitavam e temiam tanto Abraão como Isaac por causa de Deus, porque Deus era com eles. Deus estava com Abraão, Deus estava com Isaac. E aqui os filisteus, aqui Abimeleque, eles eram fortes, porém eles respeitavam. E por isso que eles eram até espertos. Falou, deixa eu fazer um concerto com eles, né? Porque Deus abençoando eles, provavelmente nós vamos ter paz e vamos ser abençoados também. Ou seja, então o próprio inimigo viu que a bênção de Deus era poderosa na vida de Abraão e na vida de Isaac. Só que então Gerar ficou um pouco com medo e falou, é melhor você se afastar de nós, vai para outra terra. Então ele foi lá para o vale de Gerar, por causa dessas questões que ele estava ficando com medo. Então, por essa questão até que fala aqui no versículo 14, Isaac tinha muita possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Então, por essa questão de inveja também, que ele estava sendo engrandecido e estava crescendo, então ele se afastou para outra terra. E ali, todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ou seja, então todo aquele esforço que Abraão tinha feito, aqueles poços que eles tinham cavado para a sua sobrevivência, então Isaac sai de uma terra que ele estava cômoda, então ele vai para outra terra, que é ali próximo, para o vale. Só que chegando lá, ele precisava dos poços para sobreviver, para manter a sua riqueza, para manter a sua família, para manter o que ele tinha conquistado, porém os poços estavam entulhados, ou seja, não tinha água. Então ele foi lá cavar novamente esses poços. E aqui a partir do versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, aquele poço, querendo ou não, já era herança de Isaac. Porque Abraão já tinha cavado, Abraão já tinha colocado o nome, já era a possessão deles. Então Isaac foi lá cavar novamente, porém os filisteus falaram, essa água é nossa. E ali eles contenderam, ali eles brigaram, ali eles lutaram por causa daquela água, por causa daquele poço. Então Isaac, percebendo que essa contenda não era boa para ele, o que ele fez? Ele partiu para outro lugar. Mas aqui é bom a gente pensar um pouquinho, porque se a gente não está na direção de Deus, a gente vai acabar brigando por aquele poço.
Não porque esse poço é meu. Não porque essa herança é minha. Não porque isso pertence a mim. Tudo bem que é uma herança que foi deixada. E às vezes a gente acaba tendo contendas com as pessoas, às vezes por orgulho. Às vezes achando que aquilo pertence a nós e tem que ser nosso. Porém, ali já tinha uma contenda. Mesmo se Isaac tivesse conquistado aquele poço, será que ele ia ter paz de novo? Será que depois não ia ter contenda novamente? Depois não ia ter briga? Ou seja, o inimigo, nessa contenda, primeiramente ele tenta intimidar. Ele vem de uma maneira assim numa luta, quando você está contendo com uma pessoa, está tendo contenda, aquela pessoa ela vai avaliar, ela vai tentar o quê? Te intimidar. Eu lembro quando eu praticava um esporte de futebol, a gente às vezes jogava com um time forte, e aquele time para ganhar, vinha um zagueiro, por exemplo, alto, eu era atacante, ele vinha no meu ouvido e falava: se você passar por mim, eu quebro a sua perna. Uma intimidação, né? Ele fala, porque eu era baixinho, mas era rápido, era habilidoso, ou seja, então ele percebeu essa minha habilidade, esse meu potencial. Obrigado, pastor. Então ele percebendo essa minha potencialidade, essa minha habilidade, o que ele foi fazer? Me intimidar. E às vezes era um zagueiro forte, sabe aqueles guarda-roupa? Ou seja, eu falei, opa, o negócio aqui está estreito. Ele falou que vai quebrar minha perna. Então eu ficava com medo e me afastava. Aí acabava o jogador Emerson ali. Pegava a bola, toma, não está comigo. Ou seja, me intimidou, me apavorou, me deixou com medo, esquece. Né? Ou seja, ele achou minha fraqueza e ali ele entulhou o meu poço, que era a minha habilidade, a minha potencialidade, acabou sendo entulhada, entupida. Ou seja, ali na partida não servia mais para nada. De atacante eu fiquei um atacante medroso. Né? Ou seja, acabou. E é isso, quando a gente está numa contenda, e o mundo é a nossa contenda. Então, o mundo ele vai atacar a gente forte nesse sentido. Ele vai tentar nos intimidar. Ele vai tentar entulhar os nossos poços. Aquilo que eu e você tem de potencialidade, de força, ele vai tentar entulhar, porque ele não quer ver eu e você vencer. Ele quer acabar com isso. E ele bate forte. Na contenda, o inimigo, ele vem e fala, você é fraco. Lembra Saul com Golias? Aquele gigante. Saul ficou com medo, intimidou. Ou seja, ninguém foi mais para a guerra. Então ali eles escarneciam, tiravam sarro, né? Cadê o Deus dos judeus? Cadê alguém para derrotar Golias? Ou seja, eles intimidaram. Eles fizeram até que o nosso Deus ficasse pequenininho. E por que Saul permitiu isso? Por que ele ficou com medo? Por que ele se sentiu intimidado? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Porque ele estava com outro propósito. Ele era rei, mas ele era um rei que estava querendo outras questões, outras coisas. Mas alguém que tem intimidade com Deus não se sente amedrontado. Porque Davi lá, cuidando das suas ovelhas, ele já pensou diferente. Ele falou, ninguém afronta o nosso Deus. Quem é esse para intimidar o nosso Deus? Quem é esse para nos afrontar? E Davi foi lá, o seu maior potencial. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele decapitou a cabeça do inimigo. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele já tinha experiência com Deus no passado. O inimigo não amedrontou ele, pelo contrário. Ele ficou revoltado. Ele sentiu ali um nada. Ele falou, o nosso Deus é mais poderoso. Não podemos ficar nessa situação de miséria, de medo. Nosso Deus é poderoso. E todos nós temos um poço. Todos nós temos uma água para dar para as pessoas. É a água do amor, é a água da esperança, é a água da alegria novamente. Quantos de nós, às vezes, se sente amedrontado, intimidado e permite esses entulhos? E ficamos ali, debaixo daqueles entulhos, ali mordido por escorpião, naquela escuridão, sem ar para respirar. Porque não temos, às vezes, intimidade com Deus. Achamos que o inimigo é mais forte. Se achamos isso, o nosso evangelho está errado, porque Deus fala que é poderoso, Ele é soberano, Ele é único. Podemos estar na situação que estamos, mas Deus é Deus. É Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta. Se você está na situação que acha que vai dar errado,
Coloque diante de Deus. Saia desse poço. Levante. Então, aqui nessas contendas, Isaac percebeu, mas não desistiu. Ele percebeu ali aquela contenda, mas ele não desistiu. Ele poderia ali ter parado, brigado, ou ter morrido por aquele poço, ou ter desistido. Mas ele foi para outro lugar. E ali ele foi retomar aquele outro poço. Esse primeiro poço, até o nome dele é Ezeque, né? Porque contenderam com ele, então é mais ou menos um poço de contenda. E no 21, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E ali quer dizer inimizade, que envolve ódio. Então nesse poço também teve outra briga, teve outra questão, teve inimizade, teve ódio. E isso não é bom para nós. Quando estamos envolvidos com intrigas, com inimizade. Nós passamos bem isso ano passado, principalmente a questão do ódio. O país estava dividido entre dois partidos. Você vê que o ódio de um lado e o ódio de outro, ele veio muito assim, de uma maneira explícita, bem declarada. Se você não é, eu te odeio. Se você é do outro lado, eu te odeio. E mata. Então, isso é questão porque tem inimizade, porque tem ódio. E isso não é bom para nós. Isso não é bom para a nossa convivência. E muitas vezes a gente não percebe, mas acontece isso que às vezes começa na nossa casa, na nossa família, essas contendas, essas intrigas. Ai, porque meu pai falou assim comigo, ai, porque meus tios são isso, aqui o pastor falou alguma coisa comigo, e muitos de nós às vezes estamos machucados, frágeis, feridos por essa questão de intriga, e leva e traz. Aí o poço nosso já fica no fundo, a gente mesmo vai entupindo o nosso poço. E a gente não se coloca numa posição que dependemos às vezes do outro. E na igreja a gente depende, não só da hierarquia espiritual, mas também de quem está à frente, quem está ali conduzindo, que está buscando, que está tendo uma orientação de Deus. E às vezes, por intrigas ou por fofocas, as pessoas acabam introduzindo aquilo, internalizando e gera aquela intriga. Graças a Deus não acontece aqui. Em Ermelino é difícil. Né? Mas às vezes eu visito outras igrejas, ou quando eu vou na casa de um amigo que é cristão, sempre tem aquelas mesmas conversas. Que fulano, que fulano, ou seja, é intriga, é contenda. Isso paralisa o ministério, paralisa a igreja. Isso é ruim. Agora você imagina, um poço que produz contenda, um poço que produz inimizade. E você pode ver que nessa época de carnaval é onde o diabo mais gosta, porque ele coloca poço em todo lugar. E o Brasil, acho que a época que mais o diabo gosta do Brasil é no carnaval, em fevereiro. É onde ele investe bem, ele coloca poço para todo lugar. Poço de inimizade, poço de contenda, poço de festa, poço de prostituição. Ele coloca nos 4 cantos, em todo lugar. Bloquinho evangélico e bababá. Ou seja, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, até nos bloquinhos evangélicos ela vai indo. Só que ela não percebe que aquele poço tem muito entulho. Aquela água não é boa. Aquela água parece ser limpa, mas ela é contaminada pelo pecado, pela perversidade, pela mentira. Então essa intimidade com Deus, ela nos permite ter essa clareza, Ele nos ajuda. Não que a gente consiga, que a gente é falho, a gente é fraco, somos impotentes. Mas quando a gente tem esse poço diante de Deus, Ele vai dar esse sustento, Ele vai fazer a gente enxergar. Ele vai fazer a gente ter até a versão do carnaval. Se o mundo é inimigo de Deus, declaradamente o mundo é inimigo nosso. Se a gente consente no carnaval, ou na festa junina, ou no Halloween, nós estamos precisando trocar de poço, porque esse poço não é bom. Precisamos de um poço que jorra água para a vida eterna. Onde eu e você estamos cavando o nosso poço? Na contenda, na inimizade? Onde está? Onde você quer cavar seu poço?
Onde você quer tirar sua água para saciar sua sede todo dia? Onde você quer dar sustento para sua família? Onde está o seu poço? E às vezes a gente insiste nesse poço. Deus está falando, não é aqui o lugar do seu poço. Não é nesse lugar de contenda. Esse lugar tem muita contenda, vai ter muita briga. Sai daqui, vem para cá. Ah, aqui tem inimizade, aqui estão querendo acabar comigo espiritualmente. E Sitna, eu fui ver, tem até uma origem também diabólica, que quer dizer Satanás, ou seja, a nossa briga, ela acaba não sendo com a carne, não com o poço aqui terreno, mas é com as regiões celestiais. É ali que a gente tem que ter o nosso poço. Então, Isaac, ele vai para outro lugar bem distante. E ali então ele cava um poço, aqui no 22. E partiu dali cavou outro poço. Ou seja, gente, é outro. Se não deu aquele, se ali está ruim, vamos para outro. Não vamos insistir no lugar onde Deus não está. É prejuízo, é andar para trás, é sofrer novamente, é ficar repetindo coisas que não levam para frente. Então ele foi para outro lugar. E olha que Isaac, ele é filho da promessa. Ele se colocou nessa condição. Porque ele até podia lutar, porque ele tinha um povo grande. Quem estava do lado dele tinha medo. Mas ele, para preservar a sua intimidade com Deus e a sua família, ele saiu dali, ele falou, vamos cavar em outro lugar. Então aqui ele vai para outro lugar e cava. E não porfiaram mais com ele, por isso chamou o seu nome Rebote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ou seja, então ele foi para um lugar distante, onde ele já não sofria mais intimidação, não tinha mais inimizade. Ali, ele era uma terra larga, ou seja, ele ficou aliviado. Ele estava numa terra boa. Ali ele falou, esse lugar é o lugar da minha vida, da minha família, aqui eu posso vir a hora que eu quiser no poço, ninguém vai vir querer aqui entulhar, ninguém vai querer contaminar. Uma terra espaçosa, uma terra boa, onde ele via a família e os filhos brincando. E a primeira coisa aqui, depois que ele faz, é levantar um altar para o Senhor, depois invocar o nome do Senhor. Porque ele não fez antes, porque não era o momento, porque ainda ele estava na luta. Mas quando ele teve a vitória, a primeira coisa ele foi invocar o nome do Senhor, fazer um altar para o Senhor. Isso ele aprendeu com Abraão, isso ele repetiu para a vida dele. E isso a gente pode estar repetindo, porque é bom. Quando a gente é presenciado, será que a gente agradece ao Senhor? Seja com oferta, seja numa oração, quando a gente tem um cargo novo, quando a gente tem um novo emprego, quando a gente tem uma oportunidade, quando a gente recebe uma bênção, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma casa, quando a gente compra um tênis. Tudo isso é motivo de fazer um altarzinho e agradecer ao Senhor. Você fazendo isso, o seu poço sempre vai produzir água. E eles eram muito abençoados, porque essa prática é boa para nós. Esse é o estilo de vida qual o cristão precisa ter, que eu e você precisamos ter. Ser agradecido. Tendo ou não tendo, ser agradecido. Com pouco ou com muito, ser agradecido. Porque Deus, Ele sabe de tudo que eu e você estamos precisando. Nosso poço pode ter 1 metro, nosso poço pode ter 10 metros, 50 metros, mas nunca vai faltar água. Se você cava um poço de 1 metro, é um esforço menor, a água está ali. Mas às vezes Deus permite um poço de 10 metros, é mais esforço, é mais trabalho, é mais suor, mas vale a pena. Às vezes é um de 50 metros, que é mais esforçado ainda, e cada um de nós temos um tipo de luta que Deus permite para as nossas vidas, para o nosso próprio bem. E onde nós estamos cavando esse poço? E nós estamos agradecendo por esse poço quando ele produz essa água? E eu estava vendo também outras passagens, jovens, que ali, quando Abraão fez um pacto com seu servo para arrumar uma esposa para Isaac, então ao chegar lá na outra cidade, aquele servo de Abraão, ele se encontrou pela primeira vez com Rebeca em um
num poço. E ela já fazia essa atividade, ela ia lá, e ali ele fez aquele pacto. Jacó também. Jacó, quando saiu corrido lá da família, quando a mãe dele falou para ele ir para a terra dos parentes, lá de Labão, então a primeira vez que ele encontrou Raquel foi num poço também, onde ele ajudou a remover aquela pedra, e ali ele já conheceu, e ali ele já beijou, e já sentiu, e já depois se casou. Por quê? Então, jovens, o poço onde você pode ser feliz, até no relacionamento, é na igreja. Esaú teve um poço fora, os filisteus, então ele até provocava os pais, que arrumou uma mulher que não era judeia, o israelita, então até provocou a ira. Mas, até para os relacionamentos, temos que estar diante desse poço, onde tem água viva. Tanto Rebeca quanto Raquel foram encontradas ali num poço, ou seja, você sabe onde encontrar. Você sabe que a esperança para o seu futuro está na igreja. Que aqui é uma fonte que não para de produzir água. A sede que nós temos é aqui que nós encontramos para saciar. O que eu escrevi ali, pastor, foi isso. Ó. Sabendo que o meu poço ou a minha fonte me fará prosperar em tudo, então o inimigo, por inveja ou por outras questões, tenta entulhar a minha vida e os meus sonhos. Eu e você, nós somos um poço. Aquele poço, antigamente, ele era fixo, tinha que ir até ele estava ali no seu quintal. Hoje, eu e você somos esse poço, como diz lá em João 4,14. Que onde Jesus também encontrou aquela samaritana? Num poço. E ali naquele poço, aquela samaritana também mudou totalmente a vida dela. Porque ela ia ali todos os dias, buscar água. Para ela, para a cidade, para a família. Então aquela necessidade dela era até cansativa. E quando Jesus se apresenta e fala que ela não terá mais sede, aí ela, opa, a minha angústia vai acabar, meu sofrimento vai acabar, minha história de vida pode mudar. E foi o que ela fez. Então ela foi ouvindo o mestre da vida, foi ouvindo, e a conversa deles foi muito maravilhosa, mas eu vou focar na questão que eles se encontraram num poço e que foi ali naquele poço onde aquela mulher encontrou a sua salvação, encontrou a sua vida. Vamos lá só para finalizar, em João 4. Aqui no 14, né? No 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Senhor, dá-me dessa água, dessa fonte que jorra para a vida eterna. Onde nós estamos indo buscar água? Em qual local nós estamos indo buscar água? E essa mulher, mesmo ela tendo contenda com os judeus, mas ela acabou se abrindo, porque ela tinha contenda com o povo judeu, ela tinha inimizade com o povo judeu, mas quando ela conheceu Jesus Cristo, que é a fonte da vida, cessou na vida dela toda inimizade, toda contenda, todo conflito. E ali então ela levou para a cidade, e o povo daquela cidade, ouvindo ela, já acreditou. Mas lá na frente, toda a cidade falou: não é porque você falou, mulher, mas é porque nós vimos a fonte da vida. Nós vimos com nossos olhos. E ali Jesus passou 3 dias naquela cidade. E o povo queria que ele ficasse mais. Por isso que esse poço tem que estar todos os dias na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. É beber todos os dias dessa água. Como é aquela música, Eliana? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
sabe? Canta, eu não sei. Ah, mas que... É o Salmo também, né? Não te ali. Por onde ele passar, amém. Então, os irmãos, uma palavra simples, mas que esse poço físico, ele ficou lá, agora ele é um poço ambulante, e esse poço sou eu e é você. Muitas pessoas estão com sede, muitas pessoas querem beber de mim e de você, mas vai depender onde nós estamos deixando esse poço ficar. Amém? Que Deus seja glorificado e exaltado.